jogador para fazer a diferença no futebol brasileiro, Flávio? Olha, Pilhado, aquele Saul, né, do auge, era um jogador que eu gostava demais. Nossa, ele era uma habilidade num time acostumado a jogar mais para marcar do que propriamente para criar. Simeone gosta, né, de jogar de forma reativa e o Saul fez alguns gols antológicos, né, no time do Atlético de Madrid. Jogador de uma habilidade muito grande. 30 anos, e eu não lembro do histórico de contusão dele. Então, eu acho que foi uma contratação bem legal. Fiquei surpreso até quando vi. Achei que ele continuaria jogando futebol europeu, mas é uma contratação que eu reputo realmente de um nível muito alto. Até prova em contrário. De repente acontece algum problema e tal. Mas até onde a gente sabe, até o que ele mostrou até agora, acho que é uma bela contratação do Flamengo, sim. Vai acrescentar ao time. É um Flamengo, Mauro, que passou por esses momentos aí de turbulência, né? Eu mesmo trouxe aqui que o próprio BAP não gostou nada da postura do Boto nessa chegada, acha que o Boto tem falado muito e não estava um clima positivo dentro do Flamengo. Você acha que esse clima já melhorou, Mauro? Você acha que o clima ali nos bastidores, na diretoria, ainda tem alguma rusga? Ou agora o Boto e o próprio BAP vão ter paz para trabalhar? Eu acho que eles têm muita cobrança porque foi prometido, né, gente? Isso que é importante frisar. O BAP falava durante a campanha, criticava a antiga gestão, críticas pertinentes até. E o que está acontecendo é diferente do que você falava. O Boto falou há 62 dias que já tinha os nomes engatilhados, negociações encaminhadas e nada aconteceu. E o que acontece? Ah, não, a janela vai até setembro. Mas o jogo com o Internacional é agora, dia 13, pela Libertadores. E aí? Não tem Arrascaeta, vendeu o Gerson. Então, os jogos não vão esperar a janela. Os jogos estão acontecendo. Jogos importantes do brasileiro. Então, a questão é essa. A situação do Wesley, já se sabia que ele deveria ser vendido muito provavelmente. Que viria a proposta. Todo mundo esperava isso. Já era para ter lateral direito já engatilhado. 2, 3 nomes ali e tal, pelo menos bem encaminhados, né? Para chegando a proposta da Roma, já, opa, vem cá. É que nem o cara que vai vender um carro já quer comprar outro. Eu estou vendendo um carro aqui, já estou negociando com outro cara lá para comprar, para não ficar a pé. Então, agir rápido. Esse é o ponto. Por isso, críticas. Porque foi falado isso, foi vendida essa ideia. E há 62 dias o Boto deu uma entrevista antes do jogo do Flamengo com o Botafogo da Paraíba, na Flamengo TV, falando que estava. E não conseguiu fechar, então acaba sendo questionado. Agora, no Flamengo não tem paz, não existe. Tem briga política. Claro que tem gente que tenta minar o Boto por questões políticas, ele eventualmente também comete alguns deslizes que deixam, como esse, de prometer não tá pronto, acabam prejudicando. Alguns, agora ele está fazendo uma boa contratação, né, sem dúvida alguma. Agora, paz no Flamengo é meio difícil ter, né? Meio difícil, o Flamengo se banana demais, né? E o presidente do Flamengo, ele não dá entrevista, então a gente não sabe nem o que ele pensa, né? Sobre isso tudo, ele não fala, ele só fala com a mídia do clube. Antes, falava com todo mundo. Quando estava em campanha, falava com qualquer um que aparecesse. Dava entrevistas, 1000 e tal. Agora não fala. É ruim quando isso acontece. É ruim para o próprio dirigente, porque perde a oportunidade de colocar para a imprensa, não para as mídias do clube. É diferente a relação. Por mais competentes que sejam os colegas que lá trabalham, é diferente a maneira de questionar, a forma como você é cobrado e a chance de você explicar o seu problema. Olha, nós não contratamos porque tivemos tal problema, isso aqui não funcionou, encontrei uma situação aqui mais difícil do que imaginava em tal situação. Ok, coloca... É para o torcedor isso, não é para o jornalista. É o que eu falo sempre, nenhum repórter, nenhum jornalista pergunta para a fonte alguma coisa, para o entrevistado, para ligar para a mãe e contar. Mamãe, olha o que eu falei com o fulano. É para você contar para as pessoas que torcem pelo clube. E para os outros também que têm um interesse no assunto, mesmo sem serem torcedores daquele time. Então não fala, né? Então fica mais difícil. Mas algumas questões ali, o Boto acho que tem toda a razão. Por exemplo, o Boto e o BAP, que é a decisão dos dois. Muito se fala, o Pedro está insatisfeito com o Boto. Pode estar por outras razões. Mas se ele está insatisfeito porque o Boto não quis renovar o contrato dele, o Boto está certo. O contrato dele vai até o final de 27. Por que renovar o contrato agora? Não tem menor cabimento. O Arrascaeta queria renovar o contrato vitalício, né, que se comentou e tal, agora no começo desse ano. O contrato dele vai até o final do ano que vem. Por que quer renovar o contrato no começo desse ano? Isso seria tão absurdo como seria a renovação, na época do Landinho, do Marcos Braz, do Gabriel Barbosa, que tinha contrato até 24, em outubro de 23. E a gente criticou aqui. Até eu trouxe essa informação em primeira mão na época. O Flamengo estava negociando a renovação do Gabriel.
E depois travou no Landim. O próprio Landim, opa, não vai renovar não. E aí o Gabriel teve um ano para se recuperar, continuou jogando muito mal, e o Flamengo abriu mão dele e ele foi para o Cruzeiro, né? Foi trabalhar no Cruzeiro. Então, eu acho que ele tem razão em alguns pontos, nem tudo que ele está fazendo está errado. Nesses dois episódios, os dois jogadores, o Flamengo, a diretoria, o Boto, o BAP, estão corretíssimos. É um absurdo pensar em renovação de contrato desses jogadores com tanto compromisso pela frente. Muita gente questiona a situação do Gerson. Eu entendi como uma situação peculiar do Gerson. Não acho correto você baixar a multa de 200 milhões para 25 milhões, mas numa situação em que o jogador não fala, mas o pai dele falava por ele, toda hora reclamando, dando declarações públicas, querendo valorização, quando ele veio para o Flamengo custando 15 milhões de euros. Cara, não dá para... Por melhor que o jogador seja, ele é um ótimo jogador, super importante, está fazendo muita falta, não dá para manter um cara nessa situação, gente. É um negócio insuportável, que relação vai ser essa? E aí eu acho que o Flamengo teve uma boa estratégia. Aí eu concordei com o Boto, foi lá e colocou, olha, queremos que o Gerson vá embora, no caso, o staff dele. Beleza. Por quanto você vende? Chegaram à conclusão que um valor justo bom para o Flamengo seria 25 milhões de euros. E foi um valor excelente, gente. Um jogador de 28 anos, 2 passagens pela Europa, bateu, voltou, jogou na Itália e na França. Muito dificilmente teria uma proposta dessa magnitude. À vista, olha, 25 milhões, está fixado, mas só sai por esse valor. Pagaram, foi uma ótima venda. Ótima venda. Ele faz falta. Agora, aí que vem a questão. A partir do recebimento desse dinheiro, tem que ter competência para usar esse dinheiro todo ou parte dele e contratar um cara que ocupe a posição do Gerson. Aí quando traz o Saul, aí você fala, trouxe um meio-campista, pode ser um cara para ocupar essa lacuna que o Gerson deixou. Talvez não jogando exatamente na função, mas ser mais um meio à disposição do Felipe para cumprir tarefas dentro de campo. Esse é o ponto. Tem erros e tem acertos. A gente não vai aqui demonizar, nem vai defender, nem vai atacar incondicionalmente. Erros e acertos. Alguns corretos, tá? Até para até cortar isso aí, se quiser, aí o pessoal daqui a pouco. Erros e acertos de BAP e Boto no Flamengo. Alguns pontos estão certos, outros a gente questiona porque há muita lentidão. E aí o torcedor às vezes não entende. A janela fica aberta até setembro, dezembro, Papai Noel. Não interessa. O jogo com o Internacional pela Libertadores é 13 de agosto. Então o Saul chegando hoje é 20... Hoje que dia é? 22. Então, dá tempo dele chegar, ser inscrito, treinar, estrear e ajudar o Flamengo contra o Internacional. No jogo mais importante, que é o jogo da Libertadores, é o mata-mata. O Flamengo vai jogar com o Inter no Rio, pela Libertadores, numa quarta-feira, num domingo em Porto Alegre pelo Brasileiro e na quarta em Porto Alegre pela Libertadores. São 3 jogos seguidos com o Inter, como vai ser agora com o Atlético Mineiro. Joga contra o Atlético pela Copa do Brasil, na quarta-feira. Aí tem, antes o jogo do Brasileiro no domingo, né? Aí tem com o Ceará no final de semana lá em Fortaleza pelo Brasileiro. Na outra quarta, a Copa do Brasil. Ainda tem um Ceará no meio. O Inter são 3 seguidos. Flamengo e Inter, Flamengo e Inter, Flamengo e Inter, Inter e Flamengo, Inter e Flamengo. É uma sequência. Então, tem que estar preparado. Tem que ter jogador chegando, jogador recuperado e ter o pessoal pronto para isso, como o Inter está também tentando fazer a mesma coisa até o dia desse confronto. Então, esse é o ponto. Então, não é aquela história de, nós temos tempo. Não tem tempo a perder. É a música, sabe, dos Titãs. Não tem tempo a perder. Você tem que correr. E aí as críticas são pertinentes. Então, tem acertos e tem erros, né? E tem todo aquele episódio do Pedro, tudo que a gente não vai nem entrar em detalhe agora, que já passou. Mas acho que a partir dessa contratação é o momento de agir rápido. E se perder a venda do Wesley, vai ser a bola fora, né? Então, porque é uma proposta excelente. Excelente. É uma proposta de 25 milhões de euros, né, Mauro? Mais bônus, pode chegar a 30. Pode chegar a 30 milhões de euros. Pô, 25 garantido, mais 5 de bônus, pelo amor, é para vender. Para vender correndo. Tá correndo, rapidinho. E não é possível com essa grana você não consiga encontrar um jogador para a posição, gente. Não vou achar um igual o Wesley. Pode achar até um melhor, um pouco pior, igual, sei lá. Mas tem que buscar, tem que ir para o mercado e já deveriam, acho eu, ter 1, 2, 3 nomes engatilhados, aí bem encaminhados para você fechar o negócio agora, que a grana entraria. É um Flamengo, né? Nesses momentos que às vezes o Flamengo acha crise aonde não tem, né? É um Flamengo que ainda está brigando ainda pela liderança do Campeonato Brasileiro. É um Flamengo que vai disputar, como lembrou o Mauro, tem que contratar para o jogo contra o Inter. Porque se for eliminado contra o Internacional, já praticamente era a temporada. Aí o que interessa é só o brasileiro.
porque Copa do Brasil não tem dimensão para o investimento que o Flamengo está fazendo para sempre só ganhar a Copa do Brasil. Então é Libertadores e Brasileirão. É bom que isso fique claro. Massa do Fla. Aqui vocês têm notícias diárias. Se inscreva e fique por dentro de tudo do Mengão.